Olá, seja muito bem-vindo ao programa Atitude News, sempre com entrevista marcante até você aqui na Rede QDM de televisão. Hoje o nosso convidado é um dos nossos apresentadores, Ricardo Gripa, como é conhecido carinhosamente como Gripa, ele do programa Laços da Terra. Gripa, seja muito bem-vindo, prazer. Olá, Billy, prazer é meu estar aqui com vocês, ter a oportunidade de trocar uma ideia, contar algumas coisas, algumas histórias. É sempre um prazer estar com o pessoal aqui da Rede PDM. Vamos lá, começando, vamos falar um pouquinho a respeito, principalmente da sua carreira. Há quanto tempo você iniciou nesse seu projeto, desse programa belíssimo de grande audiência em todo o Brasil? Ô, Billy, já faz uns 23 anos que eu estou com esse programa, com esse projeto, e aconteceu por acidente. Na verdade, eu tinha uma loja de artigos esportivos aqui na cidade de Ribeirão Preto, e uma moça veio me vender uma propaganda. Eu sempre gostei da parte do sertanejo, sempre fui ligado com a música sertaneja. Eu falei, dá para pagar, eu vou comprar propaganda, e entrei no programa de um pessoal dali de Campinas, do finado Bambuzinho do SBT, o filho dele, o Aloysio, tinha um programa chamado Dupla Dilce Aloysio. Eu achei aquilo fantástico. Comprei a propaganda, e um dia me aparece esse Aloysio na porta da empresa. Vim aqui te visitar, vim aqui pegar pagamento e taraná. E começamos a conversar, e o santo bateu. Nós ficamos assim mais próximos. Ele falou, você podia me ajudar, rapaz? Eu perguntei, me ajudar com o quê, Luiz? Eu precisava entrevistar o Mato Grosso Matias. Eles vão estar fazendo um show aqui essa semana. Eu falei, isso aí é fácil. Eu ligo para o pessoal do Clube da Viola. Eu tinha muito contato com o pessoal do Clube da Viola. E eu já organizei, fiz a ponte. Tal dia você pode vir aqui que nós vamos estar por aqui, nós vamos atender vocês. E fomos nesse show. Chegou lá o Aloysio, o entrevistador do programa deles, não foi. E ele falou, você podia quebrar meu galho. Eu falei, quem quebra galho é macaco gordo, aí acabou. Eu, não, é que o entrevistador não veio, você é um cara despachado, entrevista o Mato Grosso Matias para mim. Billy, aquilo foi uma gozação muito grande, eu falo e dou risada até hoje, porque foi uma brincadeira muito grande. Eu entrei dentro do camarim com o Mato Grosso Matias, era 25 anos de Mato Grosso Matias, peguei o microfone e comecei a conversar, como eu estou conversando com você, como eu converso com qualquer pessoa, brincando, fazendo perguntas muito básicas, muito fáceis. E aí, rapaz, quando deu tudo certo, a gravação ficou boa. Quando eu saí para fora, ele falou para mim assim, ô Gripa, você não quer entrar para o nosso programa? Eu falei, mas ô Luiz, como é que funciona isso? Ele falou, não tem dinheiro, mas se você quiser conhecer os artistas, sábado que vem você tem que ir para Rio Claro, no Sobradão, que você vai entrevistar o Sérgio Reis. Billy, eu era louco para conhecer o Sérgio Reis, era minha paixão de vida conhecer o homem. Rapaz, não é que na outra semana eu estava lá para conhecer o Sérgio Reis, foi outra aventura que eu te conto assim, que você quiser saber mais coisa. Mas resumindo, de lá para cá eu fundei o Laços da Terra e já faz 23 para 24 anos que a gente está no ar. Eu estou vendo aí, além dessas histórias que você tem várias para contar, você tem aí uma dupla aí muito famosa aí, e querida pelo Brasil, que é o Durval e Davi. Qual a história que você tem com eles aí? O Durval e Davi, no comecinho da minha carreira, eu conheci eles num show, convidei eles para vir para minha casa, dormi aqui em casa, fiquei aqui com a gente, gravar um programa. E eles aceitaram, que eles sempre foram muito, muito, muito tranquilos, muito humildes, sabe? Então, daí, fazia o quê? 1 ano e pouco que eu tinha um programa já. Eles vieram aqui para casa, nós gravamos um programa aqui no quintal mesmo, no meio, de uma forma improvisada. E aí foi surgindo essa amizade, foi ficando mais próximo. No final, a gente estava praticamente irmãos. Davi, no final da vida dele, a última apresentação de televisão que ele fez foi para mim e foi aqui em casa também. Até hoje, a amizade continua. Hoje o Durval está cantando com o Aladim, eles continuam vindo aqui para casa, eles ficam aqui alojados, eles dormem com a gente, comem com a gente, cantam com a gente, e eu tenho muitos especiais gravados com Durval e Davi, e agora com Durval e Aladim. É uma dupla, são 2 duplas que moram no meu coração e são de dentro de casa. O seu programa tem grande audiência para nós aqui na Rede QDM de televisão. Aliás, um programa
visto só, não só pelo Brasil, aqui pela Rede QDM, assim também como na América, na África, continente africano. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você viaja pelo Brasil, pelo mundo afora, não é mesmo? Mostrando cidades, cultura, música, gastronomia de Na diferentes verdade, regiões do Brasil e também lá de fora. Conta um pouquinho essa trajetória sua Brasil e também na fora do verdade, Brasil, internacional. a Rede QDM, outro dia, me deu uma surpresa muito grande, eu vou começar por aí. Eu tenho um amigo, Carlinho de Castro, que tem uma empresa lá em Dallas, e Dallas é um lugar que eu prezo muito, porque eu tenho brasileiros que são grandes amigos, e eu comecei a minha carreira internacional indo justamente para Dallas, aquela região ali dos Estados Unidos. E outro dia o Carlinho me ligou, eu estava ocupadíssimo, e ele ficou me enchendo o saco, me atende, e aí, Billy, eu não atendia ele. Falei, oh, você não tem o que fazer, não, né? Daí ele me ligou de volta, falei, deixa eu ver o que o Carlinho quer, vai ver que é uma coisa importante. E realmente era, que eu não tinha me dado conta. O Carlinho estava em Dallas, no aeroporto, e o programa estava passando na Rede QDM no saguão do aeroporto. Eu achei aquilo o máximo, porque o Rodrigo, quando a gente começou a parceria, ele falou, você vai para lugares que você nem imagina. E eu não imaginava estar no aeroporto de Dallas, passando o programa Laços da Terra, e um brasileiro amigo lá para assistir e falar, estou te vendo aqui. Foi muito legal essa entrega da Rede QDM, e foi uma das viagens que a gente faz, né? Porque eu vou para Dallas já há muito tempo, há mais de 15 anos. No começo eu fui por conta de um drone, cara. Eu era louco para ter drone, e drone não tinha em lugar nenhum. Reservei o meu drone em Nova York, na BH, entregaram na casa do Cido Marques, que é o meu amigo que tem fazenda lá em Dallas, e isso foi em 2012, eu lembro muito bem. Em 2012, o Laços da Terra era o primeiro programa do Brasil, a primeira equipe de televisão do Brasil a ter um drone que voava em campo e filmava em campo. Então, como eu sempre tive uma flexibilidade de pautas, eu comecei com música sertaneja, mas eu sempre quis mais, e sempre quis mais. Aí eu comecei a fazer as viagens, documentários. Eu tive a oportunidade de ir para Petra, na Jordânia, tenho isso documentado. Eu tenho um canal no YouTube que eu preservo. Eu fiz a parte de Jerusalém, visitei Cafarnaum, visitei a manjedoura onde Jesus nasceu, visitei o Muro das Lamentações, fiz bastante coisa. Fui até a Índia, no Taj Mahal, que é a maior prova de amor do mundo. Fui a Machu Picchu e vivi muitas histórias, né? Tive muitas histórias também no Brasil, corri risco de vida, para fazer documentário. Isso daí eu vou te contando no caminho. Mas, assim, graças a Deus, eu comecei o programa, eu era bem mais novo. Hoje eu já estou com uma idade um pouco mais avançada, são 24 anos de estrada, né? Mas eu vivi muitas emoções. Eu preciso até escrever um livro, viu, Billy? Porque tem Com história para certeza. contar, meu amigo, tem história. Você falou de idade, mas aparentemente, não vou aqui perguntar a sua idade, né? Até por respeito. Não, Rapaz, eu mas não você está tenho. inteirão. Você está inteirão. Obrigado. Eu não tenho problema com isso, não. Eu estou com 57 anos de idade. Rapaz, mas tá novo. Não, tem que estar novo, porque é o seguinte, eu ainda tenho que montar muito a cavalo, fazer muita cavalgada, Billy. Entendeu? E se você não der conta de montar no cavalo, você não vai longe, não. Eu tenho uns amigos na Serra da Canastra. Aliás, eu tenho muitos amigos. A gente já fez cavalgadas muito interessantes, saindo daqui de Ribeirão para Barretos várias vezes. Eu tenho um envolvimento muito grande com os independentes. Até ontem mesmo eu estava lá em Barretos gravando o lançamento da festa. O Jerominho me perguntou, e aí, Gripa, você não vai fazer cavalgada para cá mais? Eu falei, Jerominho, eu estou organizando com uma turma, porque uma cavalgada demanda bastante pessoas, bastante logística, e tem que ter um grupo a fim de fazer. Mas nós já temos um histórico muito bom de cavalgadas na Serra da Canastra, principalmente. Fizemos cada coisa maluca, cada coisa de dormir no estradão, de enfrentar aquelas pedras lá que são perigosas. E cavalgada está no meu DNA, por isso que eu estou brincando com você, que eu tenho que estar em ordem mesmo, tenho que estar com tudo em cima para poder fazer cavalgada, caminhada. Outro dia, uma das mais marcantes que eu tenho, Billy, foi caminhar na linha do trem, rapaz. Eu chamo ela de expedição ferroviária. Nós saímos da cidade de Tambaú, eu e mais 3 malucos, fomos até São Simão, andando a pé, com a traia nas costas, dormimos no trecho, debaixo de chuva, tempestade, raio, andando Mas em cima andando da no linha do trilho? trem.
Andando no Rapaz, trilho? foi loucura aquilo, bicho. Eu estava mais gordinho, mas eu fiz. Foi bem legal. Eu tenho umas... Essas histórias vão partindo para esse lado aí também. Vem cá, já que você deu uma pincelada, um início uma curiosidade para o povo que está assistindo na rede QD, me fala um pouquinho. Que risco é esse que você correu aí de morte aí que você está falando? Como é que Eu foi? já duas vezes já. Ah, Eu tive uma das maiores aventuras que eu consegui fazer foi saindo daqui de Ribeirão Preto também. Nós conhecemos aqui uma dupla de índios, um cacique e o segurança dele, índios Chavante, Suptó e o parceiro dele, que não me recordo o nome dele agora. E conversamos com ele, demos um apoio, porque a maioria das pessoas não sabe, mas os índios Chavantes têm um ritual dentro da tribo deles, da cultura deles. De tempos em tempos, quando alguns meninos da tribo completam 7 anos de idade, eles saem da tribo, levam 7 meninos de 7 anos para 7 lugares diferentes, conseguem famílias para criar esses meninos, estudar esses meninos, para que eles se tornem defensores da tribo Chavante. Então, eles procuram apoio para estudar essas crianças e tudo mais. E eu conheci o cacique Supitó numa dessas empreitadas aqui em Ribeirão, fazendo esse trabalho. Ele veio visitar uma criança, e ele me convidou para ir para a tribo. Quando ele me convidou, não demorou 30 segundos. Eu falei, estou indo, cacique. Vou levar o senhor para lá de carro. Consegui um patrocínio, juntei com um parceiro que também conseguiu um patrocínio, porque levou o carro, não? a gente sempre foi produtor independente, Billy. E a Aham. gente nunca teve um apoio muito forte de dinheiro. O dinheiro sempre foi bem controlado. Mas na época a Gold Meat me ajudou, e eu botei esse povo na caminhonete e dirigi 24 horas saindo daqui até chegar em Água Boa, onde nós entramos para a tribo dos índios Chavante. E foi gozar que quando a gente entrou, a hora que nós entramos, eu tinha levado muita coisa para ajudar. A gente ficou alojado com o pessoal da FUNAI, as meninas nos receberam. E aí, no primeiro dia, tudo bem, fomos conhecer a tribo, fomos visitar o pessoal, fomos apresentados, começamos a nos integrar com a comunidade, e o tempo foi passando, mais ou menos no terceiro dia é que veio a bucha. Eu estava já muito assim à vontade com a Andréia e com a Baiana, a gente tinha muita liberdade de conversar, elas me contavam muita coisa que acontecia, e de repente eu estava filmando lá na tribo, me vem a Andréia, ela era uma baixotinha assim, ai, Ricardo, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu preciso de ajuda. Eu falei, mas o que está acontecendo, Andréia? Ela falou assim, tem um indinho morrendo na tribo ali vizinha. Eu falei, mas que tribo vizinha? Aí que ela foi me explicar. E depois eu fui saber da história completamente. O que acontece? Os Chavante, eu não sei se todas as culturas são assim, mas os Chavante, quando a aldeia-mãe cresce muito, eu estava na aldeia-mãe Pimentel Barbosa, eles dividem, fazem 2 núcleos. Então, eles têm um núcleo, tem que obrigatoriamente eleger outro cacique, outro conselho e procurar um outro lugar para ficar. Só que nesse tempo aí, tinha uma rixa com eles. A rixa era braba, bicho. Era perigoso eles. Tanto que o cacique, eu lembro que ele tinha me falado, ó, não vai na outra tribo lá, que lá a gente não tem, a gente não domina nada. Mas aí a Andréia veio e falou, olha, o Mindinho está na tribo ali do lado, ele precisa de socorro, se não levar ele para o hospital, ele vai morrer. Eu falei para ela assim, Andréia, e eu vou. Eu vou porque eu tenho obrigação de te ajudar. Mas você vai lá no Supitó, nosso cacique, fala para ele vir aqui me autorizar. Se ele vier aqui me autorizar a fazer isso, eu vou. Senão, eu não vou, não, querido. Porque depois eu arrumo briga com esse povo. Eu estava no meio dos caras brutos. Se eu quiser fazer alguma coisa comigo lá, não tem como me defender. Aí, Billy, eu peguei, o cacique veio, falou que eu podia socorrer o rapaz. Eu falei, bom, agora o problema é o que eu vou fazer, Andréia, o que eu faço? Ela falou, você fica dentro do carro, deixa que a gente faz tudo. Elas montaram no passageiro e eu fui para outra tribo. Billy, quando eu cheguei lá, um povo brabo, com cara de feio, com um arco e flecha na mão, com um facão, com um martelo, com lança. Hoje eu morro aqui, eu vou morrer. E realmente ela falou, não saia do carro. Se eu saísse do carro, podia acontecer alguma coisa. Eu fiquei com muito medo. Parei o carro na porta da oca, elas já foram rapidamente, pegaram a mãe do Indinho e o Indinho, colocaram atrás do carro e já demos partida, mas o pessoal estava meio com sangue nos olhos lá, viu? Eu fiquei preocupado. Foi aí que eu senti o risco que eu estava correndo. E fomos embora. Fomos embora, era 80 quilômetros de estrada de chão e tinha que ser carro traçado, por isso que ela me pediu ajuda, porque carro normal não andava, a estrada é muito ruim.
Quando chegamos no asfalto, não deu tempo de andar 30 metros, a caminhonete da FUNAI deu sinal de luz, a gente parou e o menino passou para a caminhonete da FUNAI. A distância era tão longe, Billy, que eu tinha que ir no posto abastecer a caminhonete para poder fazer outra viagem de ida e volta da tribo. Então, eu andei mais ou menos uns 5 quilômetros, a caminhonete da FUNAI parada na beira da pista, eles fazendo massagem cardíaca nesse menino de 15 anos, e o menino praticamente veio a óbito ali. Ele já estava muito fraco, ele não aguentou ali. Aí eu falei para Andréia, e o que eu faço agora? Como é que eu vou voltar para a tribo com esse rapaz morto? Ele falou, não, você pode ficar tranquilo, que a notícia só vai chegar lá daqui uns 2 dias. Pode voltar, pode fazer o que você está fazendo, que você está tranquilo. Eu falei, então tá bom. E voltei, abasteci, voltei para a tribo. Aí, Billy, que a coisa ficou boa para o meu lado. Porque quando eu cheguei na tribo, o cacique dos caras veio para mim, me abordou, falou, olha, o senhor fez um ato de muita generosidade para a gente. Ele falou com outras palavras, mas eu vou falar do meu jeito. E a gente reconhece que o senhor ajudou. Se o senhor quiser entrar na tribo para filmar, para fazer o que o senhor quiser, ninguém vai pôr a mão no senhor, o senhor pode ficar tranquilo. Então, assim, o risco realmente existia, ele foi me confirmar aquilo, mas eu saí vilão e voltei herói. E depois do andamento da carruagem, avisaram que o moleque não aguentou e tal, mas eu acabei saindo bem nessa história. Você comeu algum tipo de comida lá, Comi, sim. diferenciada da nossa aqui? Eu comi tartaruga, inclusive o documentário, eu vou ter uma liberdade de dizer, quem quiser entra no canal do Laços da Terra, se inscreva, digita Índios Chavante, tem a primeira, segunda e terceira parte, que inclusive eu tive a oportunidade de contar para as pessoas que a hierarquia é indígena, porque o cacique, eu falei para o cacique, e o que nós vamos comer? Ele falou, nós vamos comer uma tartaruga. A minha sogra é que tem obrigação de preparar a tartaruga, então as mulheres é que têm obrigação de preparar o alimento. Aí, quando o alimento ficou pronto na tartaruga, foi colocado aos pés de um ancião, então, assim, descobri que eles têm direitos. O ancião podia comer as patinhas, os homens podiam comer a carne, e as mulheres só tinham direito a comer a parte das vísceras, a parte que sobrava da tartaruga. Foi um pouco chocante na hora, assim, mas eu era apenas um visitante, eu estou lá para observar e para mostrar o que estava acontecendo. Então, eu cheguei a comer, sim, comi bastante bicho lá na tribo, apesar de eu ter levado uma compra muito grande para a FUNAI, eu sabia que eu já sou mateiro velho, né? Vou ficar na casa dos outros e não vou levar comida, Billy? Eu tinha levado carne, eu tinha levado comida, arroz, feijão, carne de salgada, para a gente ter um conforto. E essa entrosação, esse entrosamento com as meninas da FUNAI me ajudou, porque elas tinham que fazer almoço para elas, janta para elas, a gente forneceu material, elas faziam para todo mundo e a gente comia junto. Então, essa foi a logística que mais aconteceu de alimentação dentro da tribo. É inevitável de eu perguntar para você, Gripa, você chegou a tomar aquele chá alucinógeno lá? Não, lá não tinha chá. Lá não tinha chá. Eu participei de um ritual... Aquela bebida, né? Eu não sei o nome da bebida. Ayahuasca, que chama. Ayahuasca, né? Outra etnia. A ayahuasca é de outra etnia. Pelo menos lá onde eu estava, não tinha. Lá eu participei de 2 rituais. Eu fui pintado para participar do ritual das crianças que passam a ser homens, eles crescem e viram... É o ritual de passagem da adolescência para o homem maduro, e participei do ritual das doenças, da dança das doenças também, que está nesse documentário meu que está no YouTube. Foi uma grande oportunidade de conviver com eles. Na verdade, eu tenho que te contar que eu fui lá para filmar também, uma coisa que eu queria filmar muito, era a corrida de tamborete. Eu não sei se você chegou a ver alguma vez na televisão, as pessoas viam. Não sei. Os homens carregavam... Aquele que eu peso lá. Isso, só que quando eu cheguei para filmar lá, não era dos homens, era das mulheres. Aí é que eu fiquei com vergonha, Billy. Que eu vou te falar um negócio pra você, eu não aguentava nem levantar o tamborete, e as índias tinham uma força danada, elas punham aquilo nas costas, corria feito louca, rapaz. Eu falei, gente, eu precisava mesmo tomar um ayahuasca, algum negócio para me deixar mais firme aqui com esse povo. Ou seja, pesa mais de 20 quilos, então, que ela estava correndo lá? Pesa mais de 40 quilos. 40 quilos? 20 quilos eu pego, Billy. O trem é pesado para valer, de verdade. Rapaz, lá a coisa acontece mesmo, então.
Acontece, as indinhas lá bom, o povo deles tem uma estrutura corporal muito mais forte do que a nossa. Eles treinam o dia inteiro, o sistema de vida deles é diferente, né? É muito mais manual, muito mais braçal, e eles têm que fazer tudo na raça, não é aquele negócio que você vai no mercado e compra. Lá tem que produzir muitas vezes o alimento, andar a longas distâncias, construir as próprias casas, então isso aí dá para eles uma certa resistência física um pouco melhor do que a gente tem por aqui, viu? É a vida deles, né? É o que eles vivem. Como é que você define o programa Laços da Terra, no seu ponto de vista? Então, Billy, eu preciso de ajuda para isso, sabia? Porque, na verdade, quando eu comecei o Laços da Terra, era para fazer cavalo. A gente filmava o mundo do cavalo, o Tim Penny. Nós somos pioneiros no Tim Penny, mostrando as provas que também estavam começando no Brasil. Como eu sempre fui cantor, sempre cantei, e eu gostava muito da música sertaneja, eu sempre gosto da música tradicional sertaneja, da música de raiz, aí eu tive uma fase que eu comecei a fazer muita música sertaneja. Daí eu comecei a ter um pouco mais de patrocínio e foi aquela coisa que eu te falei, eu queria mais, eu queria documentário, comecei a viajar, porque eu sempre fui naturalmente muito curioso. Eu viajei o Brasil em vários lugares, para a Amazônia, para o Mato Grosso, para o sul do Brasil, eu tenho tentado explorar o país todo. Daí eu consegui ir para Dallas, justamente por um patrocinador que me patrocinou, até tenho que agradecer o pessoal da Dinagro, eles patrocinaram, eu fui para Dallas, bancaram toda a despesa, fui produzir uns documentários, depois eu consegui com outro patrocínio com a Dinagro e fui para Jerusalém, fazer todo o Oriente Médio ali, uma boa parte, todo não, mas uma boa parte do Oriente Médio. E aí eu tenho ficado nisso. Hoje o Laços da Terra é um programa de cultura, ancorado na cultura caipira, que eu gosto muito de filmar carros de boi. Acabei de chegar do Divino Pai Eterno no Goiás, vamos lá ver o maior encontro de carros de boi do planeta. Eu tinha 470 carros de boi, a coisa mais linda do mundo, Billy, você não faz ideia. Uma fé, uma devoção. Tinha mais de 1.200 cavaleiros em comitiva, né, também, que foram para a Romaria. Então, assim, hoje eu tenho um mix, eu estou ancorado na cultura caipira, na cultura sertaneja, mas fazendo documentários, fazendo entrevistas, trazendo música sertaneja e trazendo cultura caipira para quem gosta desse mundo sertanejo, né? Queimas de alho, rodeios, a gente faz bastante esse tipo de programação aqui no programa, sempre diversificado, e de vez em quando trazendo uma exclusiva, alguma coisa que ninguém nunca viu. Isso é legal, muito legal. Ou seja, hoje a sua equipe, então, ela é composta de várias pessoas? Não, a minha equipe é bem enxuta, nós somos em 3 Hum, pessoas, a gente tem um estúdio bem modesto aqui na cidade de Ribeirão Preto, que a gente já atua, mas assim, como eu já tenho, essa coisa em mim é nata, eu descobri como fazer um chroma key sozinho, através de uma ajuda de um amigo aqui, outro ali, eu veiculei o programa há vários anos na TV Record, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa do meio, e conheço muita gente boa do meio de todas as emissoras que tem aqui na cidade, quando eu preciso de alguma coisa além, eu vou lá e contrato como um freelance. Tem gente que pede, pelo amor de Deus, para ir viajar comigo, Billy, para ter oportunidade de ir nos lugares que eu vou. Alguns patrocinadores, alguns empresários chegam a bancar a viagem inteira só para ter o prazer de ir comigo na equipe. Nós vamos num carro só. Eu tenho uma Cherokeezinha bem preparada, já bem que bom. antiga, que a gente vai para todo lado, quem vê minhas produções sempre vê ela. Então, assim, Deus atua bem na minha vida, me dando oportunidade. As pessoas querem ajudar, tem muito cinegrafista, muito produtor que me pede para participar, para aprender o que eu sei fazer. Porque, na verdade, tem muito pouca gente hoje em dia que monta num carro, coloca uma traia, vai para a vida real, no meio do mato, no meio do Rio Araguaia. Eu tenho um acampamento, Billy, que nós fizemos no meio do Rio Araguaia, acampado numa ilha de areia, o rio abaixou, virou aquele areião, nós fomos com o pessoal do Marquinhos Meirelles, que nos ajudou, que nos convidou, nós montamos um acampamento no meio da Araguaia, ficamos uma semana pescando, gravando, mostrando bicho, natureza e tudo mais, e praticamente sem custo, porque o patrocinador bancou tudo. O que precisa mais é ter coragem, porque você não chega no meio do Rio Araguaia, monta uma barraca, faz um acampamento e dorme no meio das cobras, dos peixes, dos jacaré. Tem que ter um pouco de malícia e um pouco de raça também, porque se for com medo, o povo vem embora logo.
O pessoal hoje em dia quer facilidade, né? É mais fácil ir para Dubai, ficar no hotel 6 estrelas com dinheiro no bolso, Então, né? rapaz, Ah, é aí que tem que estar no é. sangue, né? Porque se não tiver no sangue. Ó, pra você ter uma ideia, eu passei por uma fase um pouco difícil, os últimos 3 anos atrás. O Covid me judiou muito e eu fui acometido com Parkinson. Hoje eu tenho Parkinson bem controlado, tá bem assim, graças a Deus. Tanto que eu estava com medo de ir para o Goiás, que eu tinha que dirigir 800 quilômetros para ir, 800 para voltar. Eu fui e voltei com o pé nas costas, então estou preparado para ir eu mesmo dirigir na hora que eu quiser. Eu estou com um amigo alojado na tribo do Javaé, lá na Ilha do Bananal. Ele me xingou tudo, literalmente. Ele falou: por que, que você não vai vir para cá? Você está do lado. Falei: ô Celção, eu não posso, eu tenho que voltar para o estúdio, mas eu estou com uma equipe me esperando lá dentro da Ilha do Bananal, junto com os Índios de Javaé, que é outro documentário que eu tenho. Eu já tive lá 3 vezes. Agora, para o final do ano, eu vou para lá e vou ficar com eles. Mas só que é assim, Bi, ele é mateiro, mateiro de verdade. Ele vai para o meio do mato, fica 2 meses acampado, até eu doei barracas para eles lá já. E eles têm a manha de ficar lá e lidar com bicho, lidar com cobra, lidar com jacaré. O índio, eu gosto muito de ir para lá porque eles ficam com os índios e os índios matam o jacaré para a gente comer. Porque índio pode matar o que quiser e fazer o que quiser. E eu não perco a oportunidade de experimentar. Jacaré, cobra, paca, jacu, o que eles põem para nós comer, eu como. E eu acho até bom, porque eu vou experimentando carnes novas, animais novos, alguma coisa que eu tenho oportunidade, porque para mim é só um passeio, mas para quem está lá é a vida real, é o que eles podem comer, é o que eles têm direito de, é o que eles encontram na natureza. Porco, cateto, uma das viagens, nós fizemos uma farra lá, eles mataram 3 porcos, cateto lá, só que assim também, no documentário dá para ver da Expedição Javaé. Matou 3 porcos, mas daí a pouco a tribo inteira veio buscar sua carne, é tudo dividido entre a comunidade, é um senso de comunidade muito grande que eu tive a oportunidade de viver e conhecer de perto. Então, assim, eu posso falar, porque eu tive lá, eu vivi, eu vivo. O Cacique Bederi até hoje é meu fã, quando ele me vê na Parabólica, em algum canal de televisão, ele já me manda mensagem: ô, seu Gripa, vem aqui visitar a gente, nós estamos com saudade do senhor. Então, assim, eu conquisto amizades por onde eu passo e eu prezo muito esse sistema meu de conquistar amizades e mantê-las, porque mais vale o respeito e a admiração do que um punhado de dinheiro no bolso, viu, Billy? Você pode ter certeza disso. Com certeza. Gente, o bate-papo tá gostoso. Vocês viram aí, né? Que o homem tem história para contar e bastante história. Eu peço a vocês aí que acompanhem aqui na nossa programação, como tem sido feito aí, programa Laços da Terra, com essa pessoa simpaticíssima, o Gripa. Antes que alguém mande depois perguntinha para nós lá na nossa Pode produção da mandar. Rede QDM, o pessoal vai querer saber o seguinte, e vou perguntar já para você. Falei do Pode Gripa, falou das viagens internacional, nacional. E o Gripa? O Gripa é casado? É viúvo? É Eu sou solteiro? O que o casado. Gripa é? É casado? Tem filho? Eu tive muita sorte na vida, Billy. Eu tenho uma Hum. esposa que eu estou casada há 35 anos, a gente se dá muito bem, ela trabalha comigo. Na verdade, eu tenho uma indústria, uma pequena indústria de barracas de camping, a gente fabrica barracas canadenses, e começou, ó, para você ver, é tudo interligado, né? Começou com ela quando a gente era solteiro e eu queria ter uma barraca, eu não tinha dinheiro para comprar a barraca quando eu era mocinho, era tudo muito mais difícil e eu queria acampar, mas eu era costureiro, eu era tapeceiro de carro. E um amigo meu me levou uma ferragem e falou: ó, faz um pano nessa barraca para mim. Falei: faço, eu não tenho nada para perder, eu vou aprender a fazer esse trem na marra. Daí vem o meu lado curioso, né, de curiosidade. E eu fiz um pano de barraca e fui viajar com a Jane, que é minha esposa, e chegou lá, deu um vendaval. Deu um vendaval monstruoso, derrubou a barraca, ela chorou, aquilo tocou meu coração. Eu falei: eu vou fabricar uma barraca que nem o diabo não derruba ela. E por incrível que pareça, eu fabriquei a barraca, uma canadense, que é o que eu faço até hoje. Levamos para o clube, montamos a barraca, deu outro vendaval. Caiu a de todo mundo, a minha não caiu. Aí eu, com aquela barraca montada, saí para fora no outro dia de manhã. Um vizinho chegou para mim, eu nunca vou esquecer, o Coró: rapaz, essa barraca sua é boa demais. Eu falei: rapaz, e eu gostei demais, ela foi a única que não caiu. Me vende ela, Ricardo. Eu falei: que vender, Coró? Essa barraca aqui não cai, por que, que eu vou vender? Na hora, Billy, eu não tinha aquela consciência, né? E a vida me ajudou. O Coró chegou para mim e falou assim: larga de ser tonto, rapaz. Você fez uma, você faz duas, você faz três, me vende essa daí. E aí ele despertou um lado comercial que eu não tinha.
Aí eu comecei a fabricar barracas, a gente casou, a Jane veio trabalhar comigo, ela trabalha na indústria, cuidando da indústria junto comigo, eu faço o programa em paralelo, fazendo as duas coisas, então a gente tem duas empresas, temos uma filha que também gosta muito de viajar, de acampar, ela adora dirigir uma Rural 71 que eu tenho, falou em dirigir a Rural, agora é a Bela que dirige. Então, a gente costuma ir muito para a Serra da Canastra, aonde a gente vai fazer aventura, a gente vai de Rural, vai de Cherokee, vai em equipe, e temos tudo isso filmado. Tudo isso que eu conto para vocês está no meu canal do YouTube, quem quiser ver ou rever, é só explorar, se inscreva lá. Tudo isso daí é a realidade filmada do Gripa e do programa Laços da Terra, viu, Gripa? Gripa, quero aqui agradecer a sua participação, esse bate-papo, até que para que as pessoas conheçam um pouco mais da história do Gripa. Essa pessoa que estou aqui conhecendo pelo vídeo, é uma pessoa simpaticíssima. Muito obrigado por fazer parte da nossa equipe. E a hora que você quiser de novo, eu tenho muitas histórias ainda para te contar, história de faca, história de cobra, história de viagem, que pneu quebrou, que passamos dentro de lagoa, o carro parou. Ei, mas tem trem para te contar, viu, Billy? Isso é bom. Vamos falar disso, falar muito mais, e já vou deixar engatilhado para você, para a gente falar também da PBR, que é o pessoal dos rodeios aí que ficou, né? A PBR, eu tive muita sorte de conhecer o pessoal da PBR através da Liga Nacional de Rodeio. Fui para Dallas, fui para Las Vegas. Guarda essa matéria para depois. Deixa eu para a próxima. Mas tem bastante história. Guarda tá essa bom. história é muito boa. Gente, bati um papo aqui com essa pessoa simpaticíssima, o Gripa. Volto a falar para vocês aqui na programação da Rede QDM, programa Laços da Terra. É só procurar lá no YouTube também, programa Laços da Terra, que você vai encontrar também. Fica aqui meu forte abraço a você. Obrigado pela participação, Gripa. Billy, eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu estou sempre à disposição. Um outro abraço grande para você. Precisando, eu estou por aqui, tá bom? Maravilha. Rede QDM de televisão, conteúdo que conecta. Forte abraço a todos e até a próxima.